Fala galerinha, Prof. Mega, Prof. de Biologia. Estamos aqui para gravar o segundo módulo, o segundo bloco de reprodução das plantas, pegando agora as gimnospermas. Lembrando que estamos então no módulo 3 da Biologia 3 do nosso livro. Estamos aqui, ó, deixa eu pegar a página para vocês aqui. Ó, estamos aqui na página 138, página 138, reprodução sexuada das gimnospermas. Vai ter muita informação nesta parte, mas eu vou procurar passar para vocês aquilo que eu considero mais importante, ok? Então, vamos trabalhar a parte de reprodução das gimnospermas. O que nós temos aqui? Nós temos o ciclo de vida de um pinheiro, por exemplo, mostrando aqui em detalhe os estróbilos, que neste caso nós temos aqui os estróbilos masculinos e aqui nós temos os estróbilos femininos. Como é que a gente vai saber identificar os masculinos e os femininos? Sempre os estróbilos masculinos serão menores. E a gente vai usar então aqui sempre o prefixo micro, para a gente falar então do estróbilo masculino e das estruturas masculinas. E quando a gente falar do estróbilo feminino, a gente vai usar um prefixo mega, certo? Lembrando que mega então, para as plantas, somente para as plantas, é feminino, e micro é masculino. Tá ok? Então, o que nós temos aqui? Ó? Vamos identificar as estruturas masculinas aqui na figura do ciclo reprodutivo. Temos aqui então o estróbilo masculino, a pinha masculina, com as suas estruturas. Microesporófilo, microesporângio, micrósporos. Tá ok? Lembrando que a meiose ela vai ocorrer na hora de formar os micrósporos, porque a meiose nas plantas sempre é espórica. Mesmo que tenha o prefixo micro aqui, a gente tem esporos aqui. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa importante, ó, estes micrósporos, eles vão originar grãos de pólen. Então tu tem que saber que o grão de pólen, ele é uma estrutura masculina, ele vem de uma estrutura masculina. Então, se alguma prova botar grão de pólen vindo de um megásporo, tu já sabe. Se grão de pólen é masculino, não pode vir de nada que tenha mega, certo? Dentro do grão de pólen vão estar os gametas masculinos, ó. Eles vão estar dentro do grão de pólen e vão descer pelo tubo polínico. Mais uma vez a gente está aqui mostrando, ó. Eles agora não se chamam mais anterozoide. Agora os gametas vão se chamar células espermáticas. Por que eles não vão se chamar mais anterozoide? Eles não vão se chamar mais anterozoide porque eles não vão ter aquela caudinha, aquele flagelinho, ó, que a gente tinha lá no anterozoide. Ó. Isso não vai estar mais presente. Então, se isso não está mais presente, não tem por que chamar de anterozoide. Tranquilo? Outra coisa importante que vale a pena também a gente chamar atenção aqui, tá? Ó, vale a pena a gente chamar atenção que são dois gametas masculinos, porém um dos dois vai se degenerar. Ó, são dois gametas, mas um dos dois vai se degenerar. Tá ok? Então, o que nós temos aqui? Estrutura masculina são micro, meiose ocorre na hora de formar micrósporos, grão de pólen é estrutura masculina, dentro do grão de pólen e do tubo polínico a gente encontra os gametas masculinos, que não se chamam mais anterozoides, se chamam células espermáticas, eles não têm mais a caudinha, por quê? Porque agora esse grupo, a partir daqui, não dependem mais da água para a reprodução, certo? São dois gametas que se formam, um se degenera, apenas um vai ser ativo.
No estróbilo feminino, nós vamos ter estruturas mega, megaesporófilo, megaesporângio, megásporo, certo? Lembrando que a meiose ocorre aqui na hora de formar o megásporo. Tranquilo? Muito bem. O que vai ter aqui então dentro dessa estrutura feminina? Nós vamos ter aqui, ó, o gameta feminino, que vai ser a oosfera. Então, gameta feminino continua o mesmo grupo para os 4. Ou melhor, o gameta feminino continua o mesmo nome para os 4 grupos, certo? Então a oosfera vai ser sempre oosfera para os 4 grupos vegetais, gameta feminino. E o masculino, anterozoide para os 2 primeiros, que dependem da água para a reprodução, e célula espermática para os 2 últimos, que não dependem da água para a reprodução. Tá ok? O que vai acontecer? O gameta masculino que está ativo vai fecundar essa oosfera. E quando ele fecunda esta oosfera, o que se forma é o embrião, que já é 2N, porque ele é a soma dos gametas. Este embrião ele precisa se alimentar. E do que ele vai se alimentar? Ele vai se alimentar de tudo isso aqui que está na volta dele. E o que é isso que está na volta dele? É uma estrutura chamada de endosperma primário. E esse endosperma primário é importante que tu saiba que ele é haploide. Tá ok? Então, repetindo, o embrião, que se formou a partir da fecundação do gameta masculino ativo, célula espermática, mais o gameta feminino, oosfera, formando então aqui o embrião, ele vai se alimentar do endosperma primário, que é haploide. Esse endosperma é o que também a gente come quando a gente come o pinhão. Às vezes a gente morde o pinhão e sai uma estrutura branca aqui em cima, né? É o embrião, tá ok? E, para finalizar isso aqui, é importante lembrar que a semente, ela veio do desenvolvimento do óvulo, certo? A semente vem do desenvolvimento do óvulo. Se eu plantar esta semente, ela encontrar condições, eu vou ter uma nova araucária. Tá ok? Aqui nós temos o detalhe então do estróbilo feminino, muito maior que o estróbilo masculino. Então a gente tem a confirmação. Sempre que eu falar de uma estrutura feminina, eu uso mega. Falar de uma estrutura masculina, eu uso micro. Isso aqui depois que amadurece fica cheio de pinhões. Tá ok? Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada no livro de vocês. Se tem alguma coisa que vale a observação. Então aqui no nosso livro, nós temos aqui, ó, detalhe já de um estróbilo verde e depois ele maduro cheio de pinhões, certo? E aqui ele mostra também o ciclo reprodutivo de um pinheiro. Lembrando que este tubo polínico aqui, ele só vai germinar quando o grão de pólen chegar na pinha feminina. E lembrando também que esse grão de pólen, ele vai ser levado pelo vento num processo chamado de polinização anemófila ou anemofilia. Tá ok? Beleza? Muito bem. Bom, então agora nós vamos para a reprodução das angiospermas, certo? Vamos para a reprodução das angiospermas. Está aqui, ó, reprodução das angiospermas, página 141 do teu material. Bom, quando a gente fala da reprodução das angiospermas, a gente tem muita informação nova aqui, certo? Vamos ver o que a gente precisa saber da reprodução das angiospermas. Bom, primeiramente, a estrutura reprodutiva de uma angiosperma é a flor. Então, a flor é o aparelho de reprodução. Essa flor ela vai ser dividida em verticilos de proteção e de reprodução. Aqui eu encontro, então, ó, sépalas e pétalas. O conjunto de sépalas forma o cálice
e o conjunto de pétalas forma a corola. Beleza? Como eu faço para não me confundir? Lembra que quem tem pétalas, ó, é a estrutura que vai ter a cor. Então, cor lembra de pétala. E aí, se tu lembrar que cor associa a pétala, tu lembra que o conjunto de pétalas é a corola e não o cálice. A gente pode ver nesta imagem aqui. Ó. Imagina que isso aqui é um cálice de vinho. E isso aqui, vermelho, é o vinho. Então, a gente tem aqui as pétalas, e quem está segurando essas pétalas, quem está segurando o vinho, é o cálice. E aí tu consegue lembrar que o cálice vai ser então um conjunto de sépalas. Tranquilo? O que mais que temos aqui? No verticilo de reprodução, nós vamos ter estruturas masculinas e estruturas femininas. Então é importante que vocês saibam que androceu, conjunto de estames, é a estrutura masculina, e gineceu, conjunto de carpelo, é a estrutura feminina. Até porque tu associa gineco a ginecologista, e aí tu vai conseguir lembrar que gineceu é feminino. Tudo bem? Vamos dar uma olhada então aqui? Por exemplo, nessa flor aqui de lírio, ó. Essa flor de lírio, a pergunta que eu faço para vocês é, ela é uma flor monóica ou é uma flor dioica? Bom, ela é uma flor monóica, porque ela tem estames, que é a estrutura masculina, e carpelo, que é a estrutura feminina. Então eu tenho uma flor com os dois aparelhos reprodutores, portanto ela é monóica, tá ok? Observa que o carpelo ele está em cima aqui, ó, dos estames. Isso serve para evitar autofecundação, porque isso não traz variabilidade genética. O que vai trazer variabilidade genética? Vai ser os grãos de pólen saindo aqui do estame e caindo no carpelo de uma outra flor. Quando ele cai no carpelo de uma outra flor, a gente vai ter aqui então, ó, ele caindo no estigma desta flor, e nós vamos ter uma fecundação cruzada. E é esta fecundação cruzada que garante a variabilidade genética. Então ele está aqui em cima, que é para evitar a autofecundação, que não traz variabilidade genética. O que vai trazer a variabilidade genética é o pólen saindo desse estame aqui e caindo lá na estrutura feminina de uma outra flor. Daí nós vamos ter a fecundação cruzada, que é o que garante a variabilidade genética. Tranquilo? E aproveitando a flor aqui, isso aqui é uma flor de monocotiledônia ou eudicotiledônia? Monocotiledônia, porque tem uma, duas, três pétalas. Ou seja, uma flor trímera, e flor trímera é característica de monocotiledônia. Tá ok? Então o que eu estava falando para vocês é isso aqui. Ó. O estame ele é formado de uma antera e é sustentado aqui, ó, pelo filete, certo? Dentro da antera estão os grãos de pólen. Tá ok? Aqui na parte feminina nós temos o carpelo, que é formado de óvulo, e é importante lembrar que o óvulo é a minha futura semente. Além disso, este carpelo vai ter um estigma, que é o local que recebe os grãos de pólen. Então os grãos de pólen saem da antera e caem no estigma da flor. O grão de pólen sai da antera e cai no estigma da flor. Quando ele chega aqui, o tubo polínico germina e os gametas descem. E eles querem encontrar aqui embaixo o gameta feminino, que é a oosfera. Tranquilo? Aqui nós temos na parte feminina também o estilete e o ovário. Lembrando que o ovário é o nosso futuro fruto. Tá ok? Tudo isso são estruturas femininas. Bom, e a polinização, que é o transporte do grão de pólen, a gente viu que no grupo anterior ela ocorria pelo vento, porque a pinha feminina e a pinha masculina não tinham atrativos de cor, néctar, de cheiro. Agora a polinização vai ocorrer além do vento também por animais, porque a flor agora tem atrativos. Então ela vai atrair insetos numa polinização chamada de entomófila.
ou entomofilia. Morcegos, quiropterófila ou quiropterofilia, e vai atrair aves ornitófila ou ornitofilia. Ah, Sor, no grupo anterior já tinha essa ornitofilia. Não, no grupo anterior tinha ornitocoria, que era a gralha azul levando semente, mas não levando pólen. Tá bom? Então o que nós vamos ter aqui? Vamos ter exatamente a polinização pelo vento, polinização por insetos, polinização por aves e polinização por morcegos. E para fazer o fechamento aqui, nós temos no grupo das angiospermas um processo que é exclusivo do grupo e ele se chama dupla fecundação. É exclusivo do grupo. Lembrando que aqui a gente também tem a meiose formando esporos, ó, micrósporos, tá? Igual tinha no grupo anterior. Grão de pólen, tudo igual no grupo anterior, certo? De dentro da antera, ó, a antera é onde eu vou encontrar os grãos de pólen, que são estruturas masculinas, certo? Aqui também é uma flor monóica. Esse grão de pólen então vai ter, né, dentro dele ali as células espermáticas, que são os gametas, igual no grupo anterior, vão germinar no tubo polínico, certo? Só que agora os dois gametas são ativos. E um desses gametas vai formar aqui, ó, vai fecundar duas células femininas. Então, um dos dois gametas vai fecundar duas células femininas chamadas de núcleos polares, certo? Então, um dos dois gametas fecunda dois núcleos polares. E o que isso vai formar? Isso vai formar o endosperma triploide, porque são três estruturas. E esse endosperma, ele se chama endosperma secundário, porque o primário era no grupo anterior. Detalhe, no grupo anterior o endosperma é primário e haploide. Nesse ele é secundário, mas não é diploide, é triploide. E o outro gameta, o que vai fazer? Vai fecundar o gameta feminino, que é a oosfera, e aí forma aqui, ó, o zigoto, certo? Após a fecundação forma o zigoto. Este zigoto se desenvolve formando o embrião, que já é diploide, soma dos gametas, certo? Então não esqueçam, tá? Ó, um dos gametas fecunda os dois núcleos polares, células femininas, formando então o endosperma secundário triploide. O outro gameta fecunda a oosfera, formando o zigoto, que se desenvolve depois em embrião. Tá bom? Certo, pessoal? Lembrando que neste grupo é o único grupo que vamos ter flor e também vamos ter fruto, certo? É o único grupo que vamos ter flor e também vamos ter fruto. Como a gente pode ver aqui no livro de vocês. Olha só. Então no livro de vocês, nós temos aqui, ó, formação da semente, que vem do desenvolvimento do óvulo, e formação do fruto, que vem do desenvolvimento do ovário, certo? Sempre é bom lembrar da onde que vem a semente e da onde que vem o fruto, certo, pessoal? Tranquilo? Então, a semente vem do desenvolvimento do óvulo e o fruto vem do desenvolvimento do ovário. Beleza? Bueno, outra coisa que é importante a gente chamar a atenção aqui é que o livro de vocês termina falando de uma reprodução sexuada, assexuada, certo? O livro termina falando de uma reprodução assexuada. E ele diz assim, ó, reprodução assexuada nas plantas vasculares, que são as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E ele chama essa reprodução de propagação vegetativa.
Só que o livro de vocês não cita quais são os tipos de propagações vegetativas. Só que eu achei isso lá na questão 11 deste mesmo livro. Então agora tu sabe, na hora que tu estiver estudando, quais são as reproduções assexuadas das plantas vasculares. As propagações vegetativas, ó, propagação vegetativa de algumas espécies vegetais. São essas 4 aqui. Estaquia, mergulia, auporquia e enxertia. Quais são as que mais caem em prova? Estaquia e enxertia. Já podemos inclusive fazer essa questão, que o gabarito é letra A. Por que o gabarito é letra A? Porque diz assim, apenas um deles permite que uma mesma planta produza frutos de espécies diferentes. Sim, desses 4 processos, apenas um permite que as plantas produza fruto de espécies diferentes. Uma mesma planta produza frutos de espécies diferentes. E qual é esse processo? É a enxertia, certo? Esse processo é a enxertia. Por isso, então, a resposta já é a letra A de América. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, assim a gente vai finalizando aí o nosso módulo 3 da Biologia 3, certo? Opa, entrou errado aqui. Nós vamos finalizando assim o módulo 3 da Biologia 3. Certo, pessoal? Tranquilo? Deixo para vocês aqui um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!